Banco do Brasil. Crédito para ampliar e modernizar sua empresa. Oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. É gravíssima a situação na região metropolitana de Belo Horizonte. Incêndios avançam sobre a mata, ameaçam casas em duas importantes áreas de reserva e já consumiram 80% da vegetação de um parque. O fogo começou no fim de semana e ainda não foi controlado. Quando o verão chegar, a preocupação é com a chuva. Você vai ver o que as autoridades ainda não fizeram, as promessas não cumpridas até agora. Alexandre Garcia comenta: falta planejamento e falta consciência do cidadão. O FMI diz que não tem dinheiro suficiente se a crise na economia piorar. Os bancos centrais da Europa anunciam um fundo de 2 trilhões de euros. Miriam Leitão mostra os impactos da crise aqui no Brasil. Rodrigo Pimentel comenta a entrevista do Fantástico. O repórter Valmir Salaro conversou com os pais do menino que se matou numa escola em São Paulo. Você vai ver também confronto entre torcedores e a polícia nas ruas de Belém. As dancinhas do Campeonato Brasileiro com o Vasco na liderança. E as caretas do Rock in Rio, Renata. Uma noite de arrepiar os cabelos. 26 de setembro de 2011, está começando o Bom Dia Brasil com cenário novo. E olha só como ficou bonito. Um espaço mais moderno, mais amplo, integrado, para você ter as informações mais importantes do dia e com aquele nosso compromisso de sempre, com isenção, correção e agilidade. E o Jornal Renato tem agora essa atração, esse super telão. Daqui a gente vai poder mostrar, rodar gráficos, imagens, fazer entrevistas. Os nossos comentaristas já estão aqui no nosso novo cantinho de bate-papo. Luiz Ernesto Lacombe, a Miriam Leitão, o Rodrigo Pimentel. É aqui que a gente vai discutir e analisar as notícias de economia, de segurança pública e, claro, né, Lacombe, falar de todas as emoções do esporte. E os nossos repórteres, o Alexandre Garcia, nossos apresentadores, comentaristas, já estão todos posicionados pelo Brasil e no exterior para trazer para você os destaques desta segunda-feira. Então, Renato, vamos começar essa edição indo direto a Belo Horizonte, falar com a Isabela Scalabrini, porque Isabela, a região metropolitana, está sofrendo com os incêndios, hein? Olá. Infelizmente, no fim de semana em que a gente esperava chuva, depois de 3 meses, não chove aqui há 3 meses, o que se viu, o que se está vendo aqui, são incêndios fora do controle dos bombeiros, segundo palavras da própria corporação. Olha só, a gente está em Belo Horizonte, a gente está no Parque das Mangabeiras, na zona sul de Belo Horizonte, e o fogo continua queimando ali. Na região metropolitana, no Parque Estadual da Serra do Rola Moço, uma região de preservação ambiental, foram queimados 80% de um parque que tem 4.000 hectares. E o fogo continua agora. Vamos ver a reportagem feita ontem pela Fabiana Almeida. As montanhas do Parque do Rola Moço, uma das mais importantes áreas verdes de Minas Gerais, ficaram cobertas pela fumaça e pelo fogo. Bombeiros usaram caminhões-pipa para apagar as chamas. Aeronaves da Polícia Militar e do Instituto Estadual de Florestas reforçaram os trabalhos. O incêndio começou na sexta-feira. De longe era possível ver as labaredas. Muitos moradores passaram a noite em vigília até o amanhecer. A linha de fogo, segundo os bombeiros, se estendeu por 4 quilômetros e chegou perto das casas. Com vento forte, as chamas atingiram 10 metros de altura e quase envolveram este carro. Houve risco de explosão. Mandaram a gente sair agora correndo daqui, tá pegando fogo aqui, ó. Muitos moradores ajudaram com baldes e mangueiras. 2 quiosques ficaram totalmente destruídos. A rede elétrica também foi atingida. Árvores inteiras pegaram fogo. Eu sei que ninguém aqui vai esquecer. E hoje a gente vem de manhã ver, né, o que sobrou. Pouquíssimo. Triste. Outro incêndio atingiu a Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte. Foi criminoso. Alguém viu alguns rapazes atear o fogo. O fogo chegou ao Parque das Mangabeiras, região sul da capital, onde, segundo a direção, estavam cerca de 20.000 estudantes
além de turistas. Isso aí é um absurdo, isso aqui é o símbolo de Belo Horizonte. Essa encosta aqui é tombada pelo patrimônio histórico. É uma área de proteção ambiental, é uma área de preservação, uma área turística. Tem animais aqui, caxinguelês, outros pássaros e tudo mais, filhotes. Tudo isso aí está sendo sacrificado. Isabela, você acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros nesse fim de semana. Verdade, Renata. Eu moro num desses condomínios da região metropolitana. A gente ficou em vigília a noite toda, o fogo vinha chegando pelo mato. Uma situação dramática, é difícil imaginar. Eu nunca tinha visto como o fogo faz a labareda chegar muito rápido, chega muito perto das casas, as pessoas muito tristes, chorando, sufocadas com a fumaça. Um trabalho incansável também dos bombeiros. A gente viu moradores com baldes, mangueiras ajudando e o fogo continua. Eu saí de casa agora cedo. Há focos lá também, como aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, Nova Lima, aqui bem pertinho, e fico alerta dos bombeiros. Um cigarro, um toco de cigarro num mato desse aqui faz um estrago muito grande. Um raio de sol muito forte numa latinha de alumínio provoca combustão. Então os moradores, as pessoas também têm que ajudar para que a gente não fique triste, né, vendo essas imagens aí, tanta mata preservada queimando, né, Renato? É muito triste, a cidade inteira está enfumaçada. A gente espera a chuva, porque aqui está ventando agora. Pois a gente volta ao Isabela. estúdio aí, com esse estúdio bonito, novo. Isabela, as histórias se repetem, né? É queimada no meio do ano, chuva no verão. Todo ano é assim. E todo ano tem promessa de melhorias nas grandes capitais do Brasil. Obra de escoamento, limpeza de rio, de córrego. Mas quando os temporais chegam, hein, Carla? As ruas enchem, as casas alagam e as tragédias se repetem. Como é que será que vai ser esse ano, hein? Renata, nós gostaríamos, né, de dizer que neste final de ano, no verão de 2012, só teríamos boas notícias, nada de inundações, de perdas, de sofrimento. Mas, para conferir se o dever de casa foi feito, o repórter Fábio Turci ouviu especialistas, autoridades, percorreu córregos na capital e na Grande São Paulo. O que ele encontrou, você acompanha agora. No período de outubro em diante, nós já ficamos apreensivos. Está chegando a hora, então. Está chegando a hora. Tem hora e lugar. Quem mora no limite entre São Paulo e Taboão da Serra sabe o que é conviver com água dentro de casa. Por isso, Dona Helena quis morar assim. Não é um sobrado, é uma casa suspensa. Todos os cômodos ficam em cima. E embaixo, o espaço para água. Quando está seco, dá até para guardar o carro. Só o carro. E quando chove, nós já ficamos assim, meio apreensivos e acabamos tirando até o automóvel. Se choveu, cara, você já não dorme direito, né? Foi uma dessas noites de insônia que um morador filmou em janeiro deste ano. Com a chuva, o rio começou a subir e os moradores ficaram acordados. Até que o canal não foi mais suficiente para tanta água. A cena dos vizinhos assustados se repetiu de dia. É a imagem da impotência. O córrego vai subindo e os moradores ficam observando e torcendo contra mais uma enchente. Desta vez foi por pouco. Choveu pouco. Agora, se chover muito mesmo, a gente fica mais preocupado com isso aí, porque não sabe a altura da água que vem. 2 córregos atravessam a vida desses moradores. O Pirajussara e um afluente dele, o Poá. Num plano elaborado em 1998, o governo do estado calculou que seria preciso construir 16 piscinões nesses rios até 2020. Até agora, 6 saíram do papel. Os moradores dizem que os piscinões ajudaram, mas não resolveram o problema. Isso aqui não devia estar acontecendo. As construções já lindeiras ao córrego. O córrego teria que ter espaço para escoamento da água, mais largura entre as margens, para que as águas se espraiassem. No dia 4 de março, o governo de São Paulo anunciou que iria construir mais um dos piscinões previstos para a região. O texto diz: deve ficar pronto em novembro deste ano. Mas o superintendente do DAEE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, diz que isso não está programado. Para essa estação chuvosa, não. Não vai entrar nenhum novo piscinão em operação. O cronograma realmente não previu. Os piscinões, à medida que a gente vem construindo esses piscinões, eles vão ficando mais complexos, né? Hoje os terrenos não estão mais disponíveis como estavam. Você tem dificuldade de disponibilizar os terrenos, você precisa fazer obras mais complexas, né? Piscinões cobertos, piscinões mais profundos, piscinões estruturados. Essas obras demoram mais. O rio Tietê, o principal do estado e da cidade de São Paulo, transbordou 3 vezes entre janeiro e fevereiro deste ano. A marginal Tietê alagada travou a cidade. No mesmo dia de março, o governo anunciou outra obra contra enchentes. A construção de 4 diques na marginal Tietê,
com previsão de entrega das obras até o final deste ano. Mas esse prazo também não vale, diz o DAEE. O secretário estadual de Recursos Hídricos confirma que as obras não são para agora. E sobre as promessas, ele diz que houve um problema de comunicação. Provavelmente, acho que se foi anunciado dessa forma, deve ter havido um problema de comunicação interna dentro aí os vários órgãos de governo. E nós estamos iniciando essas obras e priorizando o desassoreamento da calha do Rio Tietê, que também é uma ação muito importante para diminuirmos os riscos de enchentes. As máquinas estão trabalhando para desassorear o Tietê, mas o trabalho começou 6 meses atrasado por causa de ações na justiça que paralisaram a licitação. Segundo o DAEE, até dezembro não vai dar para tirar nem metade do volume de lama e lixo necessário para que o leito do rio tenha capacidade plena. Na Zona Leste, o rio Aricanduva, afluente do Tietê, provocou 2 enchentes este ano. Aqui quem está fazendo a limpeza é a prefeitura, mas a gente encontrou ilhas de lama tomando espaço no leito. Não deve chegar nesse ponto, porque a gente percebe que ao chegar nesse ponto, uma boa parte da seção do rio foi perdida. Isso significa perda de vazão e um risco maior de inundação no caso de uma chuva mais intensa. A gente tem que trabalhar da maneira mais eficiente no emprego dos recursos. A gente está fazendo a tempo e a hora para fazer efeito ainda nessa temporada, sim. Agora, também não adianta limpar o rio e deixar o entorno dele desse jeito. Olha só quanto entulho jogado clandestinamente aqui na rua. Aí se chove, essa sujeira vai ser arrastada para o rio e vai entupir as bocas de lobo, que já não estão lá muito limpas, né? Aos moradores cabe uma parte da responsabilidade. Todo verão nos mostra que tratar os rios como a extensão de casa é dar um tiro no próprio pé. Os diques no Rio Tietê devem começar a ser construídos no final deste ano. E se nada atrapalhar, ficam prontos no final do ano que vem. Vamos ver, Renato, se essa promessa de verão será cumprida. Pois é, Carla, pelo que a gente viu aí na reportagem, é um trabalho muito demorado. E o governo federal tem um programa de prevenção para emergências e desastres, recursos que deveriam ser liberados para os estados investirem em obras como contenção de encostas, canalização de rios e treinamento da defesa civil. Mas o Brasil, Zileide, ainda gasta mais com emergência do que com prevenção. E é uma estratégia, Renato, que não dá para entender. O site ONG Contas Abertas fez um levantamento a partir de dados oficiais, dados do próprio governo. E segundo o site, o Ministério da Integração Nacional deixou de investir entre 2004 e 2010 quase 2 bilhões de reais na prevenção de danos e prejuízos provocados por desastres naturais em todo o país. Esse valor é a diferença entre o orçamento autorizado para o Programa de Prevenção e Preparação para Desastres e o que foi de fato desembolsado. Assim, segundo Contas Abertas, de cada R$ 4 previstos no orçamento, menos de R$ 1 foi aplicado em prevenção. Já os investimentos realizados no cenário pós-calamidade são quase 8 vezes maiores. Alexandre Garcia, não seria melhor prevenir do que tentar remediar? Agora, uma coisa, Zileide, a gente viu aí, é sempre a mão do homem. Né? A mão do homem que toca fogo lá nas encostas em Belo Horizonte, a mão do homem que joga o lixo em São Paulo e que depois vai encher o canal dos riachos e dos rios. Né? A mão do homem faz a sua parte e a mania da política nacional de botar intenções no papel e considerar resolvido o problema faz a outra parte. Por exemplo, como a Zileide mencionou, puseram lá no programa de prevenção e preparação para desastres quase 2 bilhões e aí pensaram, pronto, estamos prevenidos e preparados. Foi aplicado 1/4 disso e nós continuamos desprevenidos e despreparados para os próximos desastres. Aliás, outra mania nacional é não aprender com as lições dos desastres. As chuvas são previsíveis, acontecem todos os anos, a seca que atrai o fogo também. E todos os anos estão causando tragédias. Há tragédias que gritam por soluções, como do Morro do Bumba, em Niterói. Mas a surdez do ente público é crônica e nada teme, porque ninguém é responsabilizado por seus erros e omissões. Veja um exemplo próximo do Chile. Planejamento e previsão do imprevisível. E terremotos potentíssimos causam poucas consequências.
Aqui não há fiscalização que impeça edificações em áreas de risco e muitas vezes o populismo impede a retirada das construções em encostas e lugares que inundam todos os anos. E aí gastamos mais na verba de respostas aos desastres e reconstrução. Coisa de imprevidente. Só que reconstruir vidas que se foram com águas e lama é impossível. Zileide. E aqui, por exemplo, né, Alexandre, já começou a chover e todos esperamos, torcemos para que sem nenhum desastre, como você disse, isso é previsível. Pois é, e desastre pode acontecer aqui porque não tiraram casas que estão em áreas de risco. Renata, a gente então fica torcendo, Zileide, para o tempo ajudar. Esse tempo seco está provocando muita preocupação, como a gente viu no Sudeste, no Centro-Oeste, aquelas queimadas na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente mostrou no comecinho do jornal. Então vamos falar com a Eliana Marques. Eliana, tem previsão de chuva para essas regiões? Tem sim, Renata. Em Brasília, por exemplo, a Zileide já falou, já choveu ontem à noite, depois de 107 dias de estiagem. Por volta das 10 da noite, uma chuva fraca aliviou a secura em parte da capital federal. E hoje amanheceu nublado, agora faz 19 graus. A primeira semana da primavera começa com previsão de chuva para quase todo o estado de Goiás e de Mato Grosso e para o norte de Minas apenas. Mas o tempo continua bastante seco em grande parte do Tocantins e no sul do Maranhão e do Piauí. Em São Paulo o dia começa com sol, mas temperatura baixa, agora faz 12 graus e não há previsão de chuva. E do interior de São Paulo vem uma história emocionante de reconstrução. Nesse fim de semana, os moradores de São Luís do Paraitinga receberam de volta a Capela das Mercês. Ela veio abaixo em janeiro do ano passado, depois de uma enchente devastadora na cidade. Os moradores que participaram da reconstrução receberam com festa a capela, que tem quase 200 anos. Veja agora no mapa a previsão completa para hoje. Áreas de instabilidade deixam as nuvens carregadas entre o centro-oeste e o norte. Pode chover forte na área em verde escuro, entre o noroeste de Mato Grosso e o oeste de Roraima. Para as regiões em verde claro, a previsão é de sol e pancadas de chuva. No restante do país, faz sol. Máxima de 25 graus em Porto Alegre e de 34 em Porto Velho. Previsão sombria fez o FMI. Afirmou que não tem dinheiro suficiente para ajudar as economias em apuros. Em resposta, os bancos centrais europeus estudam criar um fundo de 2 trilhões de euros. Depois dessas notícias, a segunda-feira começa com os mercados mundiais instáveis. E, claro, com muita tensão na Grécia, o país mais perto do colapso. Na Europa, a chanceler alemã Angela Merkel disse que um calote grego acabaria com a confiança do investidor na zona do euro e que o contágio poderia criar uma crise tão grave quanto a que começou com a quebra do banco Lehman Brothers em 2008. É por isso que nós vamos conversar agora com a Miriam Leitão. Miriam, todo mundo acha que essa crise pode ser como a de 2008, ou seja, não foi uma marolinha. Realmente não foi. Esse fim de semana foi um fim de semana de muita reunião para evitar exatamente que se repita 2008. A Christine Lagarde, que é a diretora-gerente do FMI, disse na entrevista o seguinte: olha, já vamos prestar atenção na primeira frase do nosso comunicado. Hoje nós concordamos em agir decisivamente para enfrentar os perigos que ameaçam a economia mundial. Mas essa semana tem muita reunião exatamente para evitar que aconteça como 2008. Mas eu quero, Renato, vir aqui para o nosso telão. Nós estamos aqui felizes com o nosso telão para mostrar o gráfico. O que foi 2008 para a economia brasileira. Esse aqui é o PIB em 4 trimestres comparado com 4 trimestres anteriores. Aqui 2007, olha, a gente estava crescendo a 4%, aqui a gente estava crescendo a 6% e a economia caiu e passou 3 trimestres negativos. 2009 foi um ano negativo. Subiu, recuperou fortemente, mostrando a força da economia brasileira e agora está no segundo trimestre de 2011, está crescendo a 4,7%. Vai cair mais um pouco, mas não se espera que caia tanto quanto essa queda ali, porque a economia brasileira está mais forte. Até trouxe um outro gráfico, Renata, para mostrar exatamente como é que o Brasil se preparou num indicador que é reservas cambiais.
Olha aqui, em setembro de 2008, antes da crise, portanto, nós tínhamos 205 bilhões de dólares de reserva cambial. Aqui caiu um pouquinho, aqui é dezembro e fevereiro de 2009. O Banco Central usou um pouco dessas reservas, diminuiu, mas aí recuperou e agora nós temos 346 bilhões de dólares. O Banco Central tem, portanto, mais musculatura, pelo menos, nas reservas cambiais para enfrentar a crise, Renata. Então o Brasil está mais preparado para enfrentar a crise, mas claro, não está blindado. Acho que nenhum país está blindado contra a crise. Nenhum país nunca está blindado, a economia é uma economia globalizada e o mais importante é cada um levar para si mesmo. O que significa isso? Nós estamos agora na hora da descida, como vocês viram no gráfico. E na hora da descida é tomar muito cuidado com dívida, muito cuidado com dívida em dólar. Se você viajou e gastou muito lá fora com cartão de crédito, já começa a separar o dinheiro para pagar a conta. Quem ainda está no crediário, por exemplo, o que faz? Quem está no crediário se prepara para esse pagamento, porque é o seguinte, nessas quedas, às vezes, o mercado de trabalho fica mais difícil, os salários aumentam menos. Mas o mais importante é, quem vai viajar, por exemplo, como eu vou viajar, é para tomar muito cuidado para não gastar demais no exterior. Cuidado com o cartão de crédito. E o Luiz Ernesto Lacombe, Miriam, também tem números para mostrar do Campeonato Brasileiro. Como é que ficou a classificação depois da rodada do fim de semana, Luiz Ernesto? Renato, o líder não mudou. O líder continua sendo o Vasco, que venceu muito bem o Cruzeiro ontem, fora de casa, 3-0, mas houve mudanças nas outras posições do G4. Deixa eu me aproximar ali do nosso super telão, para a gente ver a classificação da Série A do Brasileirão, a parte de cima da tabela. Vasco, grande vitória sobre o Cruzeiro, chegou a 49 pontos, mais líder do que nunca. O Corinthians venceu o Bahia 1-0, estava em quarto, subiu para o segundo lugar. São Paulo e Botafogo empataram no Engenhão, um jogão 2-2. São Paulo caiu do segundo para o terceiro, Botafogo caiu do terceiro para o quarto. Vamos ver então como é que foram os jogos que mexeram com a parte de cima da tabela. Daqui a pouco o Lacombe volta. E a seguir, o nosso papo é com Rodrigo Pimentel. Sobre o caso do menino que se matou numa escola em São Paulo. O Fantástico fez uma entrevista com os pais dele. Filho, você mexeu com a arma do pai? Ele abriu a mãozinha. Pai, não mexi. E você vai ver também confronto entre torcedores e a polícia em Belém. O rei Abdullah anuncia novidades para as mulheres na Arábia Saudita. E a noite assustadora no Rock in Rio. A gente volta num instante. Agora são 7h58. Esse último depoimento, o irmão do menino Davi. Rodrigo Pimentel, o pai dos meninos pode responder criminalmente se ficar provado que ele não teve cuidado de manter a arma longe dos filhos, porque isso está previsto na lei do desarmamento. Olha, Renato, é impossível não ser solidário ao pai nesse momento de sofrimento. No entanto, é previsível acidente doméstico com arma de fogo. São 14 milhões de armas nos lares brasileiros, então o pai tem que ter muita cautela. Se tratando de um pai agente da lei, mais cautela ainda, porque a princípio ele tem preparo, ele sabe que uma arma não pode estar acessível a um filho de 10 anos. Ou seja, não adianta instruir as crianças a não mexerem na arma, não adianta achar que vai conseguir esconder a arma no alto do guarda-roupa, porque até a arma tem um fetiche para uma criança pequena, olha, né? Não adianta... Renato, é um lugar clássico, em cima do guarda-roupa, é o primeiro local onde a criança vai procurar. Apesar do cuidado do pai deixar a arma administrada, o suicídio do menino de 10 anos é absolutamente imprevisível, não está nem em estatística isso médica. No entanto, acidente com arma de fogo é algo previsível, que a gente sabe que pode acontecer, e a cada semana a gente vem um exemplo aqui de um acidente como esse. Essa é mais uma lamentável. E olha, já, a maior fila do Rock in Rio até agora, em 3 quilômetros de metaleiros com máscaras pra lá de esquisitas. Os bastidores, entrevistas especiais e muita música, claro. Você vai ver também o Brasil campeão no vôlei. Falta só um ponto para decisão na Fórmula 1. Mahmoud Abbas é recebido como herói na Cisjordânia. E o corre-corre nas ruas de Belém do Pará durante um confronto entre a polícia e torcedores. A gente volta num instante, agora são 8h06. Houve violência ontem nas ruas de Belém, capital do Pará. Torcedores do Paysandu e do América de Natal, que jogaram pela 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, se enfrentaram numa das principais avenidas da cidade. A briga começou antes do jogo. Os torcedores usaram pedras, paus e rojões no confronto. A polícia militar disparou balas de borracha e bombas de efeito moral para acabar com a confusão. Uma pessoa foi baleada durante o tumulto. 30 pessoas foram detidas e liberadas em seguida.
Começa hoje, na ONU, mais uma etapa do debate sobre a criação de um Estado palestino. O impasse nas negociações de paz continua. Ontem, em Ramala, na Cisjordânia, o presidente palestino Mahmoud Abbas foi recebido como um herói. Disse para uma multidão que só vai retomar as negociações de paz se Israel interromper a construção de novos assentamentos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou Abbas por não aceitar a retomada das negociações e disse estar disposto a aceitar uma Palestina desmilitarizada que reconheça o Estado de Deus. Na Arábia Saudita, o rei Abdullah anunciou que as mulheres vão ganhar o direito de votar e também de disputar cargos públicos. Vão poder, mas só a partir de 2015. O rei disse que considera importante não marginalizar as mulheres, mas não tocou em outras restrições impostas às sauditas, como a proibição de dirigir ou a necessidade de autorização do pai ou do marido para poder trabalhar ou sair do país. Olha, daqui a pouco a noite do rock pesado que só acabou depois das 3 da manhã. Com o público cantando em coro com Metallica. Agora, são 8h10. Nós estamos de volta ao som do Metallica, destaque de ontem no Rock in Rio, terceiro dia de festival, que o repórter Thiago Eltz acompanhou. Olha só como foi. Uma multidão praticamente uniformizada. O preto foi a cor da noite no Rock in Rio. Mas não vale qualquer roupa preta, não. Para estar bem aqui, é preciso levar o nome da banda predileta no peito. Ah, é hoje, né, cara? É hoje, né, cara? Dia de rock é hoje. Hoje... A noite do metal pesado no Palco Mundo começou com a banda paulista Glória. Logo depois vieram os americanos Corrida em Cambria, bem menos guturais e bem mais cabeludos. Raise your hand high! A essa altura, a turma da primeira fila já estava às 7 horas espremida. Muitos não aguentaram e foram retirados. Não houve feridos graves. Nesse momento, um pedaço da história do rock se apresenta no palco principal. Motorhead, com seus 35 anos de estrada, chegou para mostrar que o tempo não aliviou em nada o peso da sua música. Para ver os experientes músicos, plateia, com veteranos de festivais. Quer que eu diga a minha idade, mas são 40 já, tudo bem, beleza. Já tem aí uns 20 anos de Motorhead. E fãs do futuro, metaleiros de família. Bom, hoje é o rock, metal mesmo, como a gente estava esperando, né? Ele que chega dando surpresa, nós vamos pro Rock in Rio. O menino de apenas 8 anos sabia bem a banda que queria ver. Metallica! Calma, antes deles foi a vez dos literalmente mascarados do Slipknot. Com seu visual amedrontador, eles fizeram um show insano. Surpreenderam com o baterista quase de cabeça para baixo e foram os responsáveis por algumas das imagens que vão entrar para a história do festival. Sem a máscara, o guitarrista James Root se disse eletrizado, sem palavras para descrever a sensação de ver tantas cabeças pulando na plateia. Também já sem máscara, foi possível reconhecer o vocalista. Ele já havia tocado no sábado com sua outra banda, o Stone Sour. Se limitou a dizer, o Metallica está tocando, e correu para ver o show. O resto do público fez o mesmo, e à 1h18 da manhã, eles entraram no palco.
Foi como se as 100 mil pessoas entrassem com eles. Muito som na madrugada. E a seguir, mais uma novidade aqui no Bom Dia Brasil, hein? E Rogério Flauzino do J Quest na tietagem. Eu tô aqui, na verdade, esperando os caras do Metallica passar pra pelo menos dar um tchau, assim. O que só a nossa equipe viu na terceira noite do Rock in Rio? Já, já. Agora são 8h17. Nós estamos de volta para falar da outra novidade no Bom Dia Brasil. Não é só o telão novo, estúdio novo. Eu vou chamar aqui o Chico Pinheiro. Vem para cá, Chico. Bem-vindo, Chico. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Porque a partir Muito de amanhã, o Chico Pinheiro vai estar aqui ao meu lado na bancada, apresentando o Bom Dia Brasil. O Renato continua com a gente, claro, mas de Londres, aliás, lugar que você conhece bem, né, Renato? Sim, de Londres. Eu vou voltar para Londres, mas eu vou continuar aqui na equipe do Bom Dia, porque eu vou aparecer naquele telão que você mostrou. Uma elegância britânica. Pertinho da gente. E vou ficar pertinho, claro, vocês vão conversar comigo, eu vou conversar com vocês, vou continuar conversando com você aí de casa, só que sobre as notícias internacionais, as notícias da Europa, do mundo, o mundo está em crise, e ninguém melhor que o Chico Pinheiro para receber o bastão agora, porque o Chico Pinheiro é um velho conhecido do Bom Dia Brasil. Grande responsabilidade, hein? Grande responsabilidade, mas um grande trabalho, porque o grande trabalho foi feito pelo Chico Pinheiro no Bom Dia Brasil há 15 anos, há exatamente 15 anos, quando ele começou aqui na nossa equipe que continua a mesma, e como você vai ver agora nessa reportagem. Ao vivo de Londres, com as notícias internacionais. Então, até logo, chefia. Ele faz música, as imagens do Rio. De volta a Londres, o Renato Machado vai trazer pra gente todas as notícias e análises do mundo, do que acontece no mundo, aqui pro Bom Dia Brasil. Sim, todas as notícias internacionais, e como eu disse antes, a ninguém melhor passar o bastão do que a Chico Pinheiro. É uma honra, que a gente Renato. viu aí por quê, né? Com muita emoção, é uma honra estar com vocês aqui. Bem-vindo, Chico Pinheiro. Até já, Renato Machado. Até já, porque eu continuo na equipe. E assim nós encerramos esta edição. Outras informações às 1h20 da tarde no Jornal Hoje. Tenham todos vocês um bom dia. Bom dia e aguarde até amanhã. Uma ótima segunda-feira para você. A gente se despede com os bastidores do Rock in Rio. Alô, pessoal, ligado aí no Bom Dia Brasil, aqui Rogério Flauzino. Antes de mais nada, quero mandar um abraço pro meu amigo Chico Pinheiro, que está estreando hoje. Quero dizer que eu assisto vocês todo dia. Nós estamos aqui nos bastidores do Rock in Rio, aqui do lado do camarim do Metallica, onde daqui a pouco, os caras já passaram aqui, já voltaram, Motorhead, Metallica. É isso aqui, bastidores do Rock in Rio, esse festival, esse mega festival nacional, mas internacional. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco do Brasil. Crédito para ampliar e modernizar sua empresa.